Ilha Serena. Eu sou do mato da flor de açucena. Eu sou do mato e eu não ando só, porque meu mato é o Marajó. Onde brota a lua, a mãe imponente, a magia sua banha a nossa gente, e o Marajoara, a luz do luar, faz oferenda a Iemanjá. No forte rebujo ferve a correnteza, lá é o refúgio, o trono, a realeza da cobra grande Paracauari, Casa de Ara e Botutucuxi. Eu sou do mato do seu Zé Piranha, caboclo nato de fama tamanha, bom curandeiro, mestre pajé, que salvou Maria, Conceição José. Eu sou do mato da Ilha Serena, eu sou do mato da flor de açucena, eu sou do mato, eu não ando só, porque meu mato é o Marajó. Muito obrigado. Filho parido de Jaci dentro das águas, boa ventura num galope a cavalgar. Sou homem boto do perfume que encanta. Eu sou uma tinta silva à noite de luar. Sou fogo barro aruano aruaque. Sou arari nhengaíbo ancestral. Nas minhas veias a minha africanidade. Búfalo bravo que reina no pirizal. O meu quintal é a morada de Iemanjá, da brisa forte que me traz inspiração. Eu lembro as tribos pretos velhos ao contar, minha raiz que eu guardo no meu coração. Eu sou Marajoara. Vem, vamos marajoar, conhecer pagelança cabocla, o encanto dos tesos, barreira do mar. Muito obrigado. Eu sou Ailton Favacho, eu sou o poeta do Pacoval. Eu sou lá das terras de Marinatambalo, como dizia o nosso grande Dalcídio Jurandi. E quando eu faço um convite a conhecer a pagelança cabocla, eu faço um convite a mergulhar numa face do Marajó, que infelizmente é pouco repercutida, que infelizmente é pouco apresentada para vocês. O Marajó é terra de encantarias, o Marajó é terra de pagelança, o Marajó é terra dos encantados e de muitas energias. Eu vim aqui falar de José do Espírito Santo, o mestre Zé Piranha. O mestre Zé Piranha praticou a pagelança cabocla no Marajó durante 54 anos. 20 anos depois, o neto dele, Maxi Silva do Espírito Santo, falou assim, ó, vamos escrever sobre o meu avô? E aí eu disse, vamos escrever sobre o seu avô. 4 anos depois, saiu aqui, ó. Pajé Zé Piranha, histórias de cura e encantaria no Marajó. Da nossa ancestralidade, místico legado ficou a indígena habilidade de curar com cascas com flor, tirando do corpo a doença, feitiço, moléstia, ofensa, fazendo cessar a dor. Assim no Marajó a força da pagelança já brotava no menor escolhido desde a infância, mas para pajé crescer e aquele dom exercer, cuidava-se, pois, da criança. De muitos, porém, não era fácil a aceitação, mas aí nessa esfera, aos guias dizer não, resultava em sofrimento, de dores e espancamento ao autor da negação. Em meio ao povo pobre, sem dinheiro nem assistência, surgiu um homem nobre, muito simples, com sapiência, que notoriedade ganha, o pajé José Piranha, de grande benevolência. Os relatos aqui narrados surpreendem um encanto, tem fatos inusitados que quiçá gerem espanto. Tudo parte da missão de um pajé de bom coração, seu José do Espírito Santo. Salve Zé Piranha, salve, salve, salve Zé Piranha. É muito importante estar aqui. É muito importante eu estar aqui compartilhando com vocês a história de uma pessoa que foi tão importante para o Marajó. 54 anos de pagelança. 54 anos de pagelança. Salvou muitas pessoas. Exerceu a caridade durante todo esse tempo. E vem do quilombo com a ideia de que lá na cidade onde havia polícia, a polícia prenderia os seus guias. O pai não aceitava, não, pajé vai viver de esmola, não quero filho pajé, não, pajé vai viver de esmola. Zé Piranha sai do quilombo, vem para a cidade com essa intenção. A polícia vai prender os meus guias e aí eu não vou mais passar por isso e não vou ter problema com meu pai. Um certo dia, o filho mais velho ia passando por uma nascente,
na qual havia uma entidade. O nome dela era Angelina. E ela não gostava de criança, porque as crianças ficavam pulando na água. A criança gosta de água, né? Ficavam jogando pedra e ela não aceitava. E ela machucava as crianças. E aí, nesse dia, ela atingiu o filho mais velho do Zé Piranha. E ele ainda não era preparado. Ele não tinha as cintas, ele não tinha passado pelo processo todo. E ele estava lá para o mercado. E alguém mandou dizer, ó, vai chamar o Zé Piranha, que o filho dele aqui está muito ruim. Está muito ruim o filho, o Luiz, é Luiz o nome, o Luiz está ruim. O Luiz praticamente estava num estado de um coma profundo. E aí chamaram o Zé Piranha. E aí ele falou assim, eu vou ter que salvar meu filho. Eu vou ter que salvar o meu filho. Fala-se aqui que ele se amarrou com o próprio cinto, porque não havia as cintas ainda. Ele não aceitava aquele dom. E aí o que é que acontece? Zé Piranha fez um trabalho e curou o próprio filho, e isso repercutiu. Lá em Soure, como uma típica cidade interiorana, não havia atrações. E o programa de muitas famílias, sabe qual era? Ir para os terreiros de pagelança, assistir a pagelança. O povo gostava de pagelança, até hoje o povo gosta de pagelança. Eu gosto de pagelança. E aí repercutiu. Zé Piranha repercutiu e começaram a entender, saber que ali havia um grande pajé. E aí começa um trabalho muito forte e começa a atrair pessoas desde as proximidades até o exterior. Encontramos uma matéria de jornal do Diário do Pará de 1990. Ele faleceu em 1999. Segundo essa matéria, foram a Soure 5 médicos estrangeiros tentar entender o que o Zé Piranha fazia, por que ele fazia daquele jeito. E tentaram levá-lo, mas ele não era bobo não, sabe? Ele sabia qual era a intenção dos caras. Disse, não, meu lugar é aqui. Ele falava muito assim, ó, a minha missão é aqui. Eu não posso sair daqui. E ele ficou. Dentre os relatos, tem um segundo o qual a criança estava desenganada pelo médico. E aí no interior, quando se chega a esse ponto, sem dúvida alguma é um momento de muita tristeza para uma família. E o pai, menos esperançoso, mandou fazer o caixão da criança. Mandou fazer o caixão do filho. Ele não tinha mais jeito, o médico falou, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, teu filho vai morrer, não tem mais jeito. E alguém falou, leva lá no Zé Piranha essa criança, você vai levar essa criança para tomar injeção novamente, leva lá no Zé Piranha. A mãe relata que quando eles chegaram, ele estava de frente para o rio, a família ainda mora lá hoje, em frente ao rio Paracauari, que é um rio que separa as cidades de Soure e Salvaterra. Sem ver a criança, sem vê-los chegando, ele falou, vocês ainda chegaram com tempo. E aí ele mandou ela fazer um chá. Mas esse chá já estava sendo feito. O chá já estava sendo feito. Só que havia um problema. O chá estava sendo feito, mas não estava sendo feito na dosagem correta. E ele falou, são essas as ervas, mas a dosagem não é essa. Você está colocando muitas folhas. E a mãe volta, faz o chá, e ele tinha uma conexão muito grande com o catolicismo. E aí uma grande contradição, a igreja, através da polícia, perseguia o Zé Piranha. Perseguia o Zé Piranha. A intenção, várias vezes, foi tentar prendê-lo, incorporado nos trabalhos. Uma coisa muito cruel, e a gente sabe toda essa história, né? E aí eu só tenho 15 minutos, eu não vou detalhar essa parte histórica desse preconceito, porque vocês sabem do que eu estou falando. E aí ele falou assim, ó, você dá esse chá e leva essa criança para a missa da cura. A Igreja Católica não gostava do pajé, mas ele disse, dá o chá e leva para a missa da cura. E assim ela fez. Quando foi no meio da missa, a criança abriu os olhos e demonstrou vontade de mamar. E desde aí,
Parecia que nada tinha acontecido. E essa criança da época, hoje é um homem de 35 anos, que vive lá em Soure e confirma essa história juntamente com a sua mãe. Salve Zé Piranha, salve Zé Piranha, salve Zé Piranha. Teve uma mulher que estava comendo peixe, a gente come muito peixe lá. Vocês já foram ao Marajó? Já foi lá, né? É água para tudo quanto é lado. A gente está até preocupado que quer explorar petróleo lá por perto. Nas nossas águas lá, a gente está preocupado. A gente come muito peixe. E a mulher comeu o peixe, estava tão gostoso, ela se descuidou e engatou uma espinha aqui, ó. Engatou, taca a farinha, bate nas costas, faz isso, não deu certo. Chama o Zé Piranha. Tem fatos inusitados que quiçá causem espanto. Ele foi lá e pediu que alguém pegasse um graveto. Eles tinham de 40 centímetros. E disse assim, ó, faz um fogo aí. Faz um fogo. Fizeram fogo. Ele pediu que o graveto fosse colocado ao fogo. E quando esse graveto ardeu, ele fez uma aproximação daquilo em chamas aqui perto da garganta. E aí ele disse assim, agora pega esse mesmo graveto e coloca ao contrário. A ponta que não estava queimando agora tem que queimar. E ele disse, eu vou embora. De tarde eu venho aqui. Aí falaram, mas ela está mal, ela pode morrer. Coloquem, por favor, o graveto do lado contrário. E colocaram. Quando esse fogo arde da outra ponta e começa a tomar conta daquele graveto, que as duas chamas se encontram, a mulher sentiu vontade de tossir. E no que ela tossiu, ela expeliu a espinha. Está escrito aqui. Salve Zé Piranha. Salve Zé Piranha. Quando a Luísa entrou em contato comigo, ela pediu para dar um nome para essa performance. Caramba, como é que a gente vai fazer isso? A partir desse livro, vários produtos, inclusive receitas originais, as pessoas passaram a compartilhar conosco. Então, vários produtos foram criados a partir da publicação daquele livro ali. E aí eu falei assim, ó, vamos fazer assim, o fazer poético, inspirado na vida do saudoso Zé Piranha, pajé marajoara. Dentre esses produtos, saiu um cordel, que eu vou recitar para vocês, tá bom? Posso recitar para vocês? Só que ele é recente, eu não consigo decorar. Vocês vão me dar esse descontínuo aí, tudo bem? O grande pajé Zé Piranha. Muito já se ouviu falar do arquipélago país, de seu povo singular, tradição forte e raiz, outrora chão de gentil, igarapé, lago rio, donde sair nunca quis. Formada de praias várias, no norte nau ancorada, inundações temporárias no auge da invernada, terra de povo valente, que luta bem e resiliente e segue na caminhada. Essa região falada é um Marajó brejeiro, uma ilha encantada, território brasileiro, onde no escuro pajé, a quem nele tem a fé e respeita o curandeiro. Passo, pois, aqui falar de um marajoara nato, com defumação e chá de flores cascas de mato, o bom mestre da esperança, de adulto, velho, criança, pois um sábio foi de fato. Zé Piranha, o apelido de um homem iluminado, que atendia ao pedido do irmão necessitado, e curou foi muita gente, tendo dinheiro carente, sendo pajem respeitado. Sua vida virou história e um livro se escreveu, registrada a trajetória por um grato neto seu. Ailton em parceria falam de toda a magia que ao mestre envolveu. E daí saiu o relato, coisas tão sensacionais, como do rapaz novato, judiado por demais. Era dom, pois aflorado, que o fazia atordoado, com agonia e pouca paz.
Como era uma fase de passar por provações, de morrer escapou quase em várias situações, foi no mato mundiado, tarde ferido achado, fora outras punições. Depois de certo sofrer, feito no pilão café, preste atenção você, procuraram seu José, que do homem bem cuidou, o seu dom aprimorou, fez dele mais um pajé. Ao final da entrevista, que era a fonte do fato, seu José, o grande artista, mas maior era o recato de um senhor muito calado, horas a fio concentrado, preferiu o anonimato. Depois disso, um desafio, partilhar a emoção, por um filho ou por um tio que escapam do caixão, depoentes lagrimando, certamente relembrando o aperto no coração. Teve um homem que contou a nós a experiência do perrengue que passou com o filho na inocência, disse lá na padaria sobre o inesquecível dia da sua vida vivência. O menino bem pequeno, desde cedo já sentiu, se pegava um sereno, bem por pouco não partiu, pois ficava encarangado, todo torto, deformado, a morte o pai previu. Mas soube um certo dia da possível solução para a melhora da cria que vivia em aflição, e o pajé recomendaram, vá depressa, incentivaram e seguiu-se a sugestão. Quando breve lá chegou, Zé Piranha a encontrou. Mesmo sem nada escutar, logo lhe recomendou, traga dele uma roupinha, seja suja ou limpinha, que dar jeito nele vou. Depois disso, minha gente, depois disso do bebê, ele foi na direção e começou a benzer numa baixa falação, que era bem pouco ouvida e sequer compreendida, do pajé a oração. Olha, eu juro, minha gente, o mestre veio a cingir, para o bebê inocente, menos morto já sair, com o pai mais confiante, de esperança no semblante, muito perto de sorrir. No outro dia, sem demora, cumpriu solicitação, conforme pediu outrora aquele sábio ancião, e ouviu dele calado, bem sisudo, concentrado, esta recomendação: como tu és pescador, esta roupa vais levar, bem dobrada, por favor, numa pedra amarrar, que quando estiver lá fora, lance na maré afora, que o menino vai curar. Meu leitor, é bem verdade, veja o que aconteceu. Quando voltou à cidade, a esposa o comoveu, pois gritava incessante, forte para o navegante, nosso filho renasceu. E tudo ficou provado quando um homem pôde ver o filho revigorado, assim como um novo ser, e correu a demonstrar que o queria abraçar e fez lágrimas correr. Seu José fez tanta cura que até médico estrangeiro veio conhecer a cultura, ver se era verdadeiro, que caso desenganado o pajé tinha curado, apagando o desespero. Quando estava o paciente em estado muito sério, um trabalho urgentemente para descobrir o mistério, onde ele atuado, de guias acompanhado, livrava do cemitério. Cheio de sabedoria e de credibilidade, muita gente atraía da fazenda ou da cidade, e a casa sempre lotada, tendo fila na entrada em busca da caridade. Nesse ponto eu relato enorme admiração, para ele normal o fato de cobrar nenhum tostão, fosse até desenganado ou de grana bem dotado, falava de coração. Meu amigo, esse serviço é trabalho, mas sem preço, meu pai me criou para isso, vá viver seu recomeço, e é a sua consciência, pela minha competência, que dará o que eu mereço. Havia quem nessa hora ficava bem consternado, que ao contrário de outrora já está salvo curado, mas sentir-se dolorido de o caso ser resolvido sem sequer ter um trocado. Além de ter feito a cura, o pajé é bom ser humano, frente àquela criatura, seu irmão, pobre sumano, só pedia que rezasse, para que Deus o tornasse mais forte que um cabano. E era preciso ser forte mesmo, resistente, e ter força para conter doenças daquela gente, que era pobre, esquecida, maltratada, oprimida, de um modo deprimente. Esse livro de que falo é um registro formal, forma de homenageá-lo pelo ser sensacional, maneira de o manter das memórias no viver, tornando-o imortal. Hoje grande é o vazio deixado por seu José, o qual muita gente viu, fosse Pedro ou Nazaré, devolver a esperança de ancião, pai ou criança, movidos por grande fé.
A comoção foi gigante, o inesperado ocorreu, brado intenso, consternante, tristeza estabeleceu, minha sora enlutada, sofrimento agitada, ao saber que ele morreu. Depois de tudo passado, teve gente que lembrou o que ele tinha falado quando então profetizou: vou salvar muita gente, mas para mim, infelizmente, essa sorte ter não vou. Acredite se quiser, o peito forte sentiu, do valente seu José, agulhado ao ar caiu. E levaram em aflição, com a dor no coração, mas ele não resistiu. A falta de resistência, na verdade, sucedeu em função da negligência de quem lá no plantão seu ficou um bom tempo ausente, divertindo-se contente, até que ele feneceu. Que Deus Pai, Deus da vida, lhe concedo descansar, sabendo que sua partida bastante nos fez chorar, mas tenha a convicção, nossa mente e coração hão de sempre o guardar. Salve Zé Piranha. Bom, para finalizar, eu vou compartilhar com vocês uma canção que eu recebi. Eu também sou da composição, certo? Essa canção venceu um festival de carimbó lá no Marajó e é mais uma homenagem ao mestre Zé Piranha. Ouçamos, por favor. Salve nosso mestre Zé Piranha e salve também o nosso poeta do Pacoval, Ailton Favacho. Muito bom, gente, é muito lindo, né? A arte emociona muito, né? Eu estava aqui me debruçando em choro porque a arte atravessa a gente, assim como um moleque, quando a gente pula no rio, que o rio atravessa a gente, a arte faz isso. Eu acho muito importante também a gente trazer essas pessoas que são pessoas que vivem de verdade o que é a arte, vivem de verdade o que é a causa e a defesa dos territórios. Muito obrigada, Ailton. E agora a gente vai ter uma mesa muito maravilhosa, que eu particularmente estava ansiosa, porque eu sou da tecnologia, entendeu? Eu amo. E essa mesa é chamada Griotes e Tecnologias Digitais. O português tecnológico, a blogueiragem coletiva e o cyberquilombismo como uma farsa colonial que tentou nos definir apenas como consumidores de tecnologia e não como criadores e produtores de conteúdo e de conhecimento. E eu quero chamar aqui para frente, para fazer a mediação dessa mesa de peso, a Larissa Santiago, que é a nossa secretária executiva do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e uma das autoras do livro Griotes e Tecnologias Digitais. Bem-vinda, meu amor. Fala dela. Eu amo essa pegada do fala. Fala dela. Também queria chamar o Tarcísio Silva, que eu tenho um nome em inglês aqui enorme, né? Aí eu fui lá com ele, eu falei assim, mano, qual que é a tradução disso aqui? É um nome enorme. Tech Policy Fellow. Aí eu falei, ele falou assim, como é que eu posso traduzir? Ele, bota pesquisador. Eu falei, pega, meu patrão. Tu não botou pesquisador antes aqui? Então, o Tarcísio é pesquisador na Mozilla, né? Mozilla. Como vocês podem ver, eu não sei muito bem o inglês, mas sei bastante o caboquês. E o Tarcísio é co-organizador do livro Griotes e Tecnologias Digitais.
Também queria chamar ela, maravilhosa, que está toda de branco agora, que combina com a sua sombrinha nova. Tiane Neves, pesquisadora e co-organizadora do livro Griots Tecnologias Digitais. E olha, essa mana... E doutora, eu já ia falar. Ela é doutora, fala dela. Fala dela, ela é doutora, tá, meu amor? E eu tive a honra, né, de conhecer a Tiane também. Ela foi lá em Santarém, porque, assim como ela é doutora, eu estou na tese dela também, entendeu? Porque ela me citou. Então, muito feliz de estar aqui com você, amiga. Também queria chamar o Luiz Sanches, que é especialista em cultura digital e software livre pela Nômade Tecnologias. Uma salva de palmas. Uhul. Ainda bem que o teu não tinha um nome difícil, porque software eu sei falar, né? Falei certo, né? Meus amores, é com vocês. Uma boa mediação, uma boa mesa. E no final a gente abre para perguntas. Então, guardem a pergunta de vocês, viu? Gente, boa noite. Muito boa noite. Muito feliz de estar aqui entre amigos, acho que posso dizer assim, entre companheiros de trabalho, colegas de luta. Uma honra estar na presença de vocês. Pedir a bênção para quem é de bênção, né? Agradecer ao Festival Fala, agradecer ao convite de todas as pessoas que fizeram esse festival acontecer, inclusive as pessoas que vieram antes, e aí eu quero falar quem veio antes dos técnicos, das pessoas que limparam esse espaço, né, das pessoas que fizeram o serviço de alimentação da gente. Então, agradecer a presença de vocês e obrigado por fazer esse festival acontecer, porque sem o trabalho de vocês, talvez a gente tivesse percebido, né? Mas muito obrigada por vocês trabalharem aqui para a gente poder ficar sentado conversando. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. E, então, apresentar... Vou pedir para que a mesa se apresente, porque eu acho que fica mais confortável, e aí a gente introduz esse debate, que é uma conversa entre colegas. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou de trança, nagô, estou vestida de branco, tenho um colar dourado, colar e brincos dourados. Eu me chamo Larissa Santiago, eu sou baiana de nascimento, nasci em Salvador, criada em Simões Filho. Acho que vocês conhecem Simões Filho hoje por uma tragédia, mas Simões Filho figura aí uma cidade de alguns índices ruins, né, dentro do estado da Bahia. Vivia em Recife há 12 anos e hoje vivo em Brasília. Eu sou comunicadora publicitária de profissão, sou uma das fundadoras, junto com Charô Nunes, Maria Rita Casagrande, Verônica Rocha e Zaira Pires, das Blogueiras Negras, e eu estou secretária executiva do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é um órgão consultivo, né, um órgão que faz parte da estrutura básica do Ministério da Igualdade Racial. Então, essas são as minhas credenciais, digamos assim. E aí eu quero convidar, então, meus companheiros a se apresentarem, começando por Luiz, sempre pela esquerda. Então, a gente vai começar pela esquerda com o Luiz. Oi. Luiz já ia meter o Mulheres Primeiro, né, Luiz? Eu já ia dar. Nossa, eu já vim destoando aqui e tal. Se eu soubesse Libras, eu ia me meter ali também. Pô, destoando aqui da mesa. Gente, boa noite. Minha autodescrição, né? Primeira vez que eu recebi o manual, aí, nossa, como é que eu vou me autodescrever, né? Sou Luiz Sanches. Né, sou um homem baixinho, né, um homem negro de pele clara, parda, calvo, caindo para o careca. Sou pernambucano de nascença, sou paraense de crescência e trabalho há bastante tempo na área de tecnologia da informação, né, a famigerada TI. E vou ter um auxílio de slides quando chegar a minha vez de fala aqui, para ajudar a contar a história, por que eu estou aqui, né, compartilhando, como diz o Nego Bispo, partilhando algumas coisas com vocês sobre tecnologias da informação. Porque tecnologias, tem gente que sabe outras e mais, né? Então, a gente está aqui para tentar desmistificar o papo de você ser de tecnologia. Não, eu sou de tecnologia da informação, e cada um
tem a sua área. Ô, Julião, tudo bom, mano? E acho que é isso, gente. Obrigado pelo convite, tá? Satisfação de te conhecer, Tarcísio. Já te conheci de alguns carnavaizinhos de encontros, mas satisfação por estar aqui. Obrigado. Boa noite a todas, todos. Sou Tarcísio Silva, sou homem negro de cabelo crespo e barba, óculos, né? Estou com a blusa um pouquinho clara. E aqui tenho o prazer imenso, né, de estar nesse festival, né, e poder colaborar com tanta gente maravilhosa. E uma honra em especial, né, de ter sido um dos organizadores desse livro, né, que ajuda no título da mesa, Griots e Tecnologias Digitais, que faz parte de uma série da Desvelar, que é um projeto editorial e científico, né, que eu vou contar um pouquinho mais para frente. É uma satisfação, né, estar aqui entre tantas referências, novos amigos, novas amigas, em um festival, né, que a gente estava discutindo ali fora sobre os desafios e polissemias e diferentes significados do que é falar. E eu acho que o livro trata bastante sobre isso, né? Quem que pode falar sobre tecnologia e o que a gente fala que é tecnologia, que é técnica, que deve ser valorizado como inovação. Será que o que a gente chama de inovação deve ser um fim em si mesmo? Eu acho que a gente vai poder tratar disso aqui. Eu estou bem feliz. É isso. Obrigado. Alô? Ô, gente, mais respeito, né? Olha aí. Boa noite, gente. Eu sou a Tiane Neves. Eu sou uma mulher negra. Eu estou usando turbante branco, uma roupa branca, macacão. Tenho um contregon nos 2 braços. Uso óculos de armação preta. Uso um par de brincos formato de gota, feito de capim dourado. Acho que isso, né? Visto tênis rosa. É um prazer imenso também estar aqui, como já foi dito, né, numa mesa que, na verdade, é uma roda de conversa que a gente faço questão, na verdade, acho que todos nós, que vocês estejam juntos com a gente, que não fique, né, uma conversa só entre a gente, mas que vocês também se envolvam, se enredem aqui, porque, como o Sanches falou, quando a gente conversa sobre tecnologia, eu faço parte da Rede Transfeminista de Cuidados Digitais, e nós temos esse princípio, que é uma condição fundamental para a gente, que é de que tecnologias, todos nós entendemos, todas nós somos produtoras de tecnologias, porque as tecnologias caminham com os nossos conhecimentos. Como é o nome do artista que estava aqui, Norá? Como o Ailton falou mesmo na própria poesia dele, e se a gente for ver nas poesias indígenas, nas poesias quilombolas, se a gente bem prestar atenção na história de vida da gente, nós carregamos exemplos de tecnologias de muito tempo. Então, acho que é importante que nós façamos inclusive esse pacto. A gente aqui não vai falar de tecnologia digital, a gente vai falar do universo de tecnologias que coaduna com a tecnologia digital também, né? Muito da tecnologia digital, inclusive, copia coisas que a gente tem enquanto tecnologias ancestrais, né? Então, para mim é um prazer imenso e agradeço imensamente a quem possa ter sugerido o meu nome, agradeço o convite e vamos lá, bater esse papo. Doutora. Obrigada, obrigada. Então, vamos começar, né? A mesa denominada Griots e Tecnologia, né, que tem essas mentes brilhantes aqui, esses colegas, ela tem uma perspectiva de falar da tecnologia de uma maneira emancipatória, de uma maneira, de uma perspectiva libertadora. E aí, para orientar, eu sei que vocês trouxeram apresentações, vocês vão trazer aqui novidades para a gente, mas, para orientar aqui a nossa conversa, eu vou trazer algumas perguntas que eu gostaria que pudessem ser disparadoras, né, para a gente começar nosso debate. E aí, a primeira delas é: o que significa pensar agir numa comunicação ou numa tecnologia da informação e da comunicação
feita, construída de fato para o bem comum. Né? O que significa isso? E depois, como nós, produtores, né, além de consumidores, como falou aqui a companheira que apresentou, além de consumidores, como nós, produtores, garantimos a subversão do imaginário racista e opressor em relação às nossas comunidades de pertencimento. Como subverter o imaginário racista nas tecnologias da informação e comunicação? Então, são perguntas aí para a gente iniciar. E aí, começando de novo pela esquerda, o colega Luiz Sanches. Sempre pela esquerda, né, gente? Caramba, você falou de uma frase bem comum, né? E eu estou envolvido em alguns projetos que envolvem várias tecnologias e, principalmente, em redes, em mídias digitais corporativas, as famosas, né, redes sociais. Então, eu cultivo, hoje eu falo, né, eu cultivo plataformas livres e ainda não se dá a atenção para essas plataformas, porque se dizem feias, meio quadradas, a usabilidade, né, quer dizer, o usuário não consegue acessá-las, mas o Instagram, o Facebook, né, Twitter, TikTok, elas são mais acessíveis. E será que essas mídias são bem comum? Será que o Twitter já fechou, né, o escritório aqui no Brasil? Né, o antigo Twitter, agora tem que falar, né, antigo Twitter, atual X. E é X mesmo, aqui é X. E o que será dos seus dados, o que será do seu álbum quando uma rede falir, ou com uma rede quiser fechar? Né? No tempo que eu comecei a estudar informática, a gente tinha o nosso blog. A gente colocava o blog e montava do zero, e aquilo ficava eterno, porque a gente tinha que pagar também, né, a manutenção, o domínio. Então, essas tecnologias, esses acessos, a gente perdeu, porque agora nos dão de brinde, né, essas plataformas. E a velha frase, né, se você não paga por esse produto, você é o produto. Então, a gente está se danando, olha só o absurdo, gente, a galera da publicidade. Vamos injetar dinheiro para potencializar a propaganda e tudo mais. Né? É isso que eles querem. Né? São grandes ratoeiras. Nos colocam lá e agora você não consegue ter alcance. Você precisa pagar para conseguir que a sua voz chegue. Então, comecem a ter senso crítico. O Nego Bispo fala pra caramba disso, eu vou falar desse cara aqui pra caramba. Né? Tenham senso crítico, porque a gente está pagando, a gente está dando os dados e está pagando com dinheiro. Será que essas redes são bem comum? Aí essa pergunta eu jogo para a mesa aqui. Obrigado demais pelas provocações, pelas perguntas, né? Eu acho que talvez um dos grandes desafios sobre o que significa, né, tecnologias e o que é bem comum é até imaginarmos a possibilidade, né, de bem comum e tecnologias. E o quão o capital consegue estabelecer algumas demandas do que é inovação, do que é disruptivo, né? Disruptivo é uma palavra comum nos mercados marqueteiros, na publicidade, nos mercados de modo geral, né? E aí a fala me lembrou muito essa questão, né, sobre plataformas próprias. 12 anos atrás, quando eu trabalhava em agência, né, com análise de dados, no que eu chamo, né, de faroeste dos dados, né, porque não existia a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, então podia fazer bastante coisa, muitas coisas questionáveis. Eu fiz algumas coisas dessas questionáveis em termos de análise de dados, né, que superam noções básicas de privacidade. Eu lembro que, numa agência que eu trabalhei, né, o planejador queria seguir esse hype, né, das plataformas de mídias sociais, do Facebook, e convenceu um cliente a fazer uma besteira, que eu lembrei recentemente por causa de um meme da Rebeca Andrade,
Não sei se vocês viram, né, que a Rebeca comentou. Nossa, quando eu estou concentrado ali, eu fico pensando em receita, no frango que eu vou fazer com a batatinha. E talvez tenha sido um desses sites que a Rebeca estava pensando, que era um site de receitas de uma grande empresa de alimentação, que era um site que já era gerenciado há mais de 10 anos, que tinha receitas colaborativas, as pessoas podiam entrar lá, colocar receitas. Isso gerava uma visibilidade enorme. E aí o planejador convenceu o cliente que aquilo era ultrapassado. Vamos acabar com esse site e fazer tudo nas mídias sociais. Olha que absurdo, né? O publicitário recomendando a um cliente tomar adesão que ali a gente convenceu que era errado, enquanto pessoas dos dados e da pesquisa, mas o planejador queria hype, queria algo para ganhar prêmio publicitário. Obviamente deu errado, porque as plataformas de mídias sociais podem mudar as regras e prejudicar até grandes empresas que têm, sei lá, 300 marcas de alimentação no país, por exemplo. E o que acontece quando nós, boa parte de nós, né? Porque eu sei que até tem representantes da Big Tech aqui, talvez, mas como a parte de nós, né, comunicadores populares, cidadãos, ativistas, quem somos nós nessa negociação com grandes plataformas comparado, por exemplo, a uma grande empresa de alimentação, né? E a gente é levado a isso, né? A deixar o bem comum, deixar a nossa comunicação em plataformas. Talvez a gente precise repensar isso. E lembrar quais são os formatos que podem estar ligados a essa noção, né? Então, essa noção de que blog é uma coisa antiga, né? Que infelizmente se fala por aí, a gente tem exemplos maravilhosos de resistência, né? Então, a própria Larissa vai poder contar para a gente do Blogueiras Negras, né? Que está aí há mais de uma década construindo essa resistência e firme e inspirando milhares de pessoas em torno do Brasil, né? E eu acho que, em grande medida, é isso, né? A gente esqueceu o bem comum pela aparente facilidade. Mas a facilidade só vai chegar quando o bem comum for uma noção comum. E eu acho que a gente chega lá. Falar por último é difícil, né? Porque tu vai dizer o quê? Mas eu fiquei ouvindo aqui e fiquei pensando que acho que uma coisa que a gente talvez tenha caído nessa cilada capitalista e neoliberal, que é o nosso individualismo, né? Então, eu sou também cria das blogueiras negras e a gente viu acontecer um certo desengajamento comunitário, porque nós éramos uma comunidade de mulheres negras que nos formamos politicamente juntas. Então, lemos juntas, estudamos juntas, formamos umas às outras, escrevemos, brigamos também bastante, é verdade, porque faz parte, né? E, aos poucos, a cultura desse aparecer, né, nas mídias corporativas foi ganhando muito mais importância. E o senso de comunidade ele foi ficando em segundo plano, ainda que no discurso ele ainda seja presente. Mesmo que no discurso ele esteja presente. E aí isso me leva a uma outra coisa anterior a isso. Ao que eu gosto de tratar enquanto tecnologia de cuidado. Que são as tecnologias construídas em comunidades milhares de anos atrás e que existem até hoje. E aí, para quem é daqui, um exemplo disso, para o bem comum, é o Tipiti. Outro exemplo disso, para o bem comum, é a curanderia. Né? Na minha tese, eu parto de uma experiência dessa, que vocês tiveram, quem teve aqui na mesa de abertura, teve a oportunidade de escutar a Zélia Amador de Deus. Então, eu parto do que a Zélia traz sobre a Nancy também. Eu também bebo em Anansi, porque bebo em Zélia, na verdade. Então, só que diferente de Zélia, eu trago a perspectiva dessa tecnologia para o bem comum, que a Nancy vai em busca de comprar as histórias do mundo de um dono qualquer, né, de alguém que dominava essas histórias, que concentrava essas histórias, porque ela queria que essas histórias também estivessem disponíveis nas suas comunidades, na sua aldeia. São várias histórias, tá, de Anansi, se vocês forem pesquisar, existem muitas narrativas,
em relação a Anansi, mas essa é a história do baú de histórias, o baú de histórias de Anansi, que Zélia conta na própria tese. E aí Anansi cria uma teia, que é uma teia de prata, que é uma teia de prata muito mais resistente, que ela enlaça e enreda os seus alvos, que são as tarefas que Niame, que é esse deus das histórias, passa para ela. Então, eu gosto de pensar nessa perspectiva do que vem antes, do que foi criado e pensado antes, e que dura até hoje. Eu estava pegando ali, tem um material que Tarcísio e Thaís organizaram, e eu tenho o prazer de também participar desse material por meio de uma organização que eles fizeram de um evento, e que na pesquisa, na trajetória dessa pesquisa para a tese, em diálogo com mulheres negras do oeste do Pará, sobretudo de Santarém, especificamente de Santarém, e é por isso que Norá é uma dessas mulheres com as quais eu aprendo e dialogo nesse trabalho, a quantidade de tecnologias que essas comunidades dominam para o bem comum. E essas tecnologias não acabaram, ainda que o capital esteja reformulando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, o tipiti. O tipiti, originalmente, ele é feito do cipó. Ele é feito da própria natureza. Ele não destrói, ele não depreda, ele não desmata, ele não traz nenhum tipo de prejuízo. Não prejudica o açaizeiro, porque o tipiti, para quem não conhece, é uma amarração de cipó que se usa nos pés para subir o açaizeiro, ou árvores altas, castanheiras e tudo. Mas existe essa cultura muito grande em comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, do uso do tipiti. Eu, enquanto pessoa criada na cidade, que cresci subindo em árvore, eu não sei usar um tipiti. Então, não é uma tecnologia que a gente domina com facilidade. É preciso uma expertise, é preciso um conhecimento. E é um conhecimento coletivo, comunitário, para o bem comum. No entanto, o capital, pela pressa e pela urgência, está trocando o cipó por cinto. Então, criaram, os engenheiros modernos para modernizar a perspectiva comunitária. Agora, existe um cinto, que você tem lá uma fivela de ferro, que você amarra no pé para subir, com a desculpa de que isso é mais seguro. Mas é mais seguro porque hoje a urgência do capital fez com que a cultura do açaí, o cultivo do açaí, atendesse a uma demanda irracional de consumo. Olha só, Mas antigamente o tipiti não era um risco, porque as pessoas subiam no tempo certo do cultivo, no tempo certo daquilo que a gente precisa construir em coletividade, que é o alimento. Que é esse tempo, vamos respeitar em diálogo, que é algo que o Nego Bispo fala muito, que é desse diálogo, porque nós somos natureza. Então, pensar o bem comum em diálogo com as tecnologias digitais me joga para esse tipo de memória. Nós tínhamos uma comunidade que ali nós acreditávamos que nós vivíamos um bem comum. Nós estávamos escrevendo juntas, eu aprendi, coisas que eu 10 anos atrás, coisas que eu estou trazendo para a minha tese de doutorado 10 anos depois. Eu aprendi ali, naquela comunidade de mulheres. O que mudou de lá para cá é que nós vimos a individualização. Todo mundo virou influencer, todo mundo começou a lançar seus dados à torta e à direita porque quer aparecer mais, e o bem comum foi sendo deixado de lado como princípio ético desses movimentos, inclusive. Então, eu penso que existe aí uma corresponsabilização também. Nos furtam, como o Sanches. Eu também sou publicitária, também cometi crimes, como o Tarcísio falou, também cometi crimes. Publicitário não é gente. Posso falar do meu lugar, é o meu lugar de fala, Já servi a mineração, já servi a... Enfim, já vendi minha alma realmente por aí. Ainda bem que eu mudei, me reconheci, que eu digo, o que eu estou fazendo nesse lugar, Saí do campo, faz bem mais de 10 anos que eu deixei de ser publicitária, só sou agora no diploma, já não sou faz muitos anos mesmo,
mas também vi, né, essas ciladas, essa sedução e acontecer com as pessoas. Então, nós fomos também caindo nessas ciladas. O que a gente aqui hoje, nós, essa roda, o que nós estamos refletindo enquanto essa disponibilidade daquilo que é nosso e daquilo que é dos nossos, que a gente está jogando para enriquecer essas mídias corporativas ou essa grande e misteriosa nuvem que é a internet. Então, o bem comum é algo muito complexo e é algo que vai demandar que a gente se chame à responsabilidade também. Porque a gente também precisa hoje, a gente já entende que é político. A gente já sabe que essa internet é política, que existe um domínio de poder. A gente já sabe disso. E aí, a gente vai fazer o quê com isso agora? A gente vai, já está assim, então deixa assim? A gente podia realmente, e aí eu também vou citar como exemplo, de maneira muito feliz, algumas revoluções em relação ao bem comum. A própria Norá, que é uma cofundadora de um cursinho popular no WhatsApp. Então, é o uso de uma mídia corporativa para o bem comum. Você está colaborando, então, por favor, inclusive, pessoas com dinheiro contribuam financeiramente com o Resiste Enem, porque elas estão aí também suando para formar nossas pessoas à base da luta, mas precisam pagar boletos, né? E aí os voluntários precisam pagar boletos, né? A gente adere como voluntário nas coisas porque a gente quer transformar, mas a gente também quer dinheiro, caramba, a gente também quer receber. E eu não quero receber troco. Eu quero ser remunerada com dignidade, com respeito, com justiça, né? Então, o Resiste Enem é um exemplo do uso de uma mídia corporativa, de uma mídia vigilante, para o bem comum, para a educação, para a formação, e num momento muito crucial, pandemia, que as pessoas estavam ali sofrendo as suas diversas marginalizações, né? Então, Resiste Enem é um espaço desse, que eu acho que é um espaço de cultivo para esse bem. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é um instituto, que agora está virando instituto, Quitanda Preta, também em Santarém. A Quitanda Preta também é um espaço de empreendedorismo negro, mas que tem o debate para o bem comum, que trabalha para o bem comum, ainda que esse conceito de empreendedorismo elas também compreendam que é complexo, porque é claro que a gente também tem aí uma perspectiva do capital, mas existe uma formação política, existe um interesse político e mais, elas querem ter uma plataforma própria. Porque as mídias corporativas, as redes sociais, já não satisfazem mais os próprios sonhos e os próprios anseios delas. Então, acho que é importante a gente pensar para onde a gente quer caminhar com esse bem comum, né? Que bem comum que a gente está pensando? Qual é a responsabilidade nossa aqui nessa sala para a gente começar a bater de frente, a repensar nossas comunidades, né? Então, enfim, falei para caramba, mas eu fico mexida, né? Porque a gente fica pensando sempre que a gente... eu vou tirar o meu da reta. Não, a gente também tem possibilidade de escolha, gente. A gente precisa olhar. Thaís Sanches, que trabalha com plataformas livres, né? A gente tem uma gama de possibilidades que estão sendo esquecidas. Que, assim como o tipiti está saindo do cipó para um cinto de couro e fivela de ferro, as mídias livres estão sendo substituídas pelas mídias corporativas já faz muito tempo, né? As analogias estão postas, porque é isso que está acontecendo. Nada é novo. Só que a gente acaba esquecendo e a gente acaba caindo na sedução, infelizmente, né? Obrigada. Palmas para eles. Só os balãozinhos assim na cabeça do povo, né? Estou vendo aqui os balãozinhos. E aí vou fazer só um pequeno resumo para a gente voltar para a mesa de novo, porque eu sei que tem mais coisas aqui, né? Então, o Luiz Sanches traz essa questão que tem a ver com as antigas formas, né? Ou as plataformas antigas que a gente teve acesso no início do território, que era a internet, mas também reconhecendo que existem possibilidades e perspectivas, né, possíveis a partir da criação, né? Essa dualidade entre a usabilidade, o que é feio, né? Então, eu não quero usar aquele e-mail que é um pouco mais seguro, porque ele é mais feio. É melhor usar um e-mail do Google, porque é coloridinho. Então, né? E o Google Agenda, que é mais legal. Então,
essas dualidades, né, entre usabilidade e segurança, e como que a gente, que eu sei que essa sala aqui, né, tem um conhecimento específico, como é que a gente retorna para nossas comunidades a partir também desses olhares, né? E aí a exploração do tema do bem comum por todos vocês, que tem a ver, né, com essa questão da comunidade, das tecnologias que não são só digitais, mas que também está sendo deixado de lado o pensamento em face do individualismo, em face da rapidez, em face de outras questões que não têm a ver exatamente com o que é o tempo do tempo, né? Que foi essa expressão que Tica usou aqui, relembrando Nego Bispo, falando da nossa reconexão com a natureza e tudo mais. Então, eu vou voltar para vocês, para a gente discutir um pouco mais sobre aquela segunda pergunta. Acho que vocês trouxeram bastante nas falas de vocês aqui, o que significa agir numa comunicação feita para o bem comum, mas eu queria que a gente retomasse. Vocês também trouxeram exemplos, né, de resistência, exemplos das próprias blogueiras negras e de outros coletivos e grupos que fazem uso da tecnologia, né, pensando no bem comum, na partilha, etc. Mas eu queria voltar nessa questão para que vocês explorassem um pouco mais, que é como garantir a subversão do imaginário racista em relação à nossa comunidade de pertencimento, né? Como criar, como incentivar a criação dessas resistências e como subverter o imaginário racista nas tecnologias da informação e comunicação, mesmo usando-as, né? Como você deu o exemplo aqui da Nora. Então, voltando para o Luiz. Eu vou dar spoiler dos meus slides, tá? Acho que vai ajudar bastante se eu já apresentar, que eu já tiro essa tensão. Quem é o DJ dos slides aí? Vou pedir licença para... Não, podem ficar. Enquanto estão ajeitando os slides do Sanches, gente, eu fiz uma confusão básica aqui de gente bem doida, né? Eu troquei o tipiti pela pecônia. E os meninos agora vieram me lembrar que eu falei, gente... São funções diferentes. Gente, pelo amor de Deus, eu sei o que é uma pecônia e eu sei o que é um tipiti. Foi realmente confusão de código, tá? Foi viagens, eu troquei os nomes mesmo, né? Gente, eles estão fazendo essa graça porque tem 10 dias que eu defendi minha tese. Aí por isso que tá essa sacanagem aqui agora, entendeu? Piada interna, né? Porque agora... Ah, tá. Então, a pecônia a gente usa para subir nas árvores e o tipiti para extração do sumo da mandioca, que dá origem ao tucupi, né? Que é a mandioca, ela é uma raiz, né? Que ela é utilizada para tudo no nosso alimento. Então, a gente usa, enfim, para fazer farinha, para fazer a tapioca, que para algumas pessoas que é o beiju. Então, o tipiti, ele é feito da palha, e aí você tem duas alças, né? Como se fossem duas alças, assim, que você coloca a mandioca dentro, você espreme para sair o tucupi. Então, tanto a pecônia quanto o tipiti estão dentro dessa realidade do que eu chamo de tecnologias de cuidado, e eu abordo isso na tese com as devidas... né? Com o correto, mas muito obrigada. Todo mundo ia deixar eu passar por errada, né? Ninguém ia me ajudar. Olha, gente, amizade é isso também. Amiga, para subir no açaizeiro, se usa o tipiti ou uma pecônia. Aí meu Deus, é verdade, gente. Deixa eu falar tipiti, mas é pecônia, pessoal, pelo amor de Deus. E assim, gente, por favor, é isso, eu sei o que é uma coisa e eu sei o que é outra. Ainda tô azucrinada, Eu tava acreditando em ti só porque tu é doutora, mas eu tava com uma Vocês tomem cuidado com esse negócio de acreditar em doutor. Eu tava com uma pulga. É por isso que a gente tá como tá. Eu preciso... E tá sendo televisionado. Nora, você estava numa noite em Santarém, no karaokê? Tava. Era ela. Era tu. Eu dancei com essa menina lá, rapaz. Foi. É karaokê que estava no projeto lá do Sol de Alegria. O Fabinho vem amanhã, ele vai confirmar. Foi mesmo. Por isso que pronto, virou realmente uma mesa, né? Adoro. Olha, não façam nada de absurdo em um karaokê, porque pode acontecer isso, tá? Gente, eu vou ajudar. Assim, eu preparei esses slides esse papel aqui. Para posterioridade. E já acho que já vai responder. Isso é uma pequena história que eu fiz um remix aqui.
Então, Decidim é uma das plataformas que a gente cultiva. Decidim significa uma palavra em catalã, significa nós decidimos. Então, eu mixei uma história de amor e código. Né? Eu sou pernambucano, paraense, programador, professor e eu tenho pretensão de viver de poesia. Olha só a minha pretensão. É o que me salva dessa miríade de peso aqui, né? É tentar ser poeta nessa vida do mundo cão. Tá? Eu peguei essa foto aqui de uma máquina analógica lá de Alter do Chão, porque eu vivi em Santarém em 2000 e 2001. Eu fui ajudar a informatizar, trocar o sistema do Super Center CR. Eu não estava nem no contexto que eu estou agora aqui. Eu estava totalmente no capital, vendendo mesmo, ganhando dinheiro pra caramba. Só que depois terminou o projeto, eu voltei para Belém. Então, essa foi a minha segunda incursão, porque a primeira foi sair de Recife e vir para cá, para Belém. Essa aqui foi a minha segunda incursão, saindo de Belém para Santarém. Já em 2011, eu fui fazer uma especialização em Recife e trabalhei no Instituto de Cidadania e o meu coordenador falou, tu queres ir para um evento em Santarém? Eu digo, olha, quero, de graça, mano, tá doido? E eu fui para esse evento em Santarém em 2011. Lá, o Pedro Jatobá, esse meu coordenador, esse de branco, ele que é meu coordenador. Eu estava no meio dessa galera, a Gisele, e eu conheci o Pedro Marcum, o Dene, e fui dar aula de programação para a molecada. Gostei tanto, chutei um pouco a passagem, fiquei mais um pouquinho lá em Santarém e conheci a sede do Puraqué. Eu tinha uma rede, fiquei lá e dormi na biblioteca do Puraqué. Lá conheci esta figura, né, tão falada, né, que hoje é meu sócio, Jader Gama. Né? Acho que é por isso que eu estou aqui. Tá? Porque eu sou de um outro rolê de tecnologias aqui de Belém do Pará, a galera me conhece pelo grupo TASAFO, Tecnologias Abertas com Software Ágil, Fácil e Organizado, um acrônimo recursivo roubado da Marinha. Né? É um termo TASAFO, roubamos da Marinha e criamos esse acrônimo. Bom, conheci essa figura lá, depois nos desconectamos e esse filho da mãe vai fazer o doutorado sanduíche dele lá em Barcelona e volta para o Brasil com essa ferramenta que ele conheceu lá com o pessoal da cultura digital, lá do pessoal dos gringas lá, e veio com Decidim na mala. E ele se lembra que eu dei aula de programação para a turminha dele lá e falou, cara, tem uma pessoa, né, um cabeçudinho que deu aula de programação e ele deve saber mexer com essa ferramenta. E eu estava num momento existencial da minha vida, eu falei, cara, bora estudar essa ferramenta. E com isso também vem Nego Bispo na mala. E a gente começa a remixar coisas, não só tecnologia, né? Porque o Gama, o Perna são desses sujeitos assim que gostam de misturar as paradas. E a gente vai e cria a Cosmotécnicas Amazônicas, que é um coletivo internacional para estudar plataformas livres e principalmente soberania digital. A gente cria uma instância, a primeira instância de Decidim, a gente sobe um Decidim, que é uma plataforma, essa plataforma para participação social, tá? E de início ela é complicadíssima para implementar, mas é fácil de usar. Opa! Isso mesmo. Só estava nos States aí, só estava lá para fora, das paradas de New York e tal, Barcelona. E colocamos essa instância de Decidim, chamada Decide da Cosmotec. E com isso, com esse conhecimento que a gente adquiriu, conversando com outras pessoas, com desenvolvedores lá da gringa, os miríades nos levam para a prefeitura de Belém, né? E a Decide Belém, que é um Decidim, a implantação de Decidim, dá suporte ao projeto Tarcelado. Agora está fora do ar por causa das eleições. Mas aqui que começa a parada. É aqui que eu senti o primeiro racismo por CEP. A Nômade, ela tinha o CEP lá de casa, eu moro no Tapanã. E as pessoas lá da Simbesa falaram, o que uma empresa do Tapanã vai implementar uma ferramenta dessa lá da gringa? E os caras não acreditaram, e a gente teve que provar por A mais B, implementando, treinando, né, e mostrando que essa plataforma lá dos States, pessoas aqui de Belém do Pará, tinham a sapiência de implementar isso aqui. Então, foi a primeira parte de racismo. Como é que aqui... Né, porque lá de fora, a galera vem embalada e implanta aqui. Agora, de Belém, do Tapanã, meu irmão, vai conseguir implantar isso aqui? Conseguimos e está aí. Saiu do ar por causa das eleições. Vem o projeto da IVOS, né, da Raivos, Vozes pela Ação Climática, e o Belisário, amigo do Gama da Open Knowledge, fala, olha, a gente precisa de uma instituição aqui na Amazônia para poder compor uma coalizão. Entra a Casa Preta no rolê,
E a gente tem a ideia de, tem a Amazônia Legal, vamos fazer um projeto para 9 bolsistas. E começou uma saga de edital e seleção para 9 bolsistas. Conseguimos 9 bolsistas. E também, aí vem Ailton Krenak com um bando de coisa, um bando de futuro ancestral, não se come dinheiro. E a gente estava com esse nome na gaveta de projetos, eu com o Gama. O Gama falou que ele estava trabalhando na Escola Bosque nessa época e eu prestava serviço. E ele falava tanto, a gente precisa criar uma plataforma para catalogar plantas. Aí eu, bora criar uma Plantaformas. Só que nunca saiu. E quando veio o projeto da Raiva, a gente falou, caramba, bora implementar um Decidim e bora chamar ele de Plantaformas. Então está aí a história real dessa Plantaformas que está no ar, que é essa plataforma que a gente cultiva com bastante carinho. Entendeu? Essa, sim, é um exemplo de bem comum. Ela não é de uma prefeitura, ela é patrocinada atualmente pela IVOS, mantida pela Casa Preta, nós da Nômade mantemos tecnicamente, mas a gente está com um processo de governança, de um cuidado para que ela permaneça um bem comum, né, um bem coletivo. Alguns encontros presenciais que nós fizemos, o Junião está em todas as fotos, por coincidência o Junião está em todas as fotos aqui, tá? E esse encontro que foi na Casa Preta com o Nego Bispo, porque ele ficou hospedado lá, cara. E essa foi a riqueza, a gente poder trazer essa entidade ainda viva, né? E o Nagir Santos, que é meu tio, que vai falar amanhã, também teve a satisfação de conhecer esse cara. É por isso que a gente reverencia tanto ele, cara, porque é muita sapiência, né? Por um preto da Caatinga, velho. E isso encanta a gente pra caramba, porque ele fala na lata, ele não tem cerimônia, velho. Não tem cerimônia com ele. Tá? Fizemos um segundo encontro no Maranhão, onde, cara, a gente se banhou de ancestralidade. Foi uma coisa muito, muito forte mesmo, enquanto no Maranhão. Tivemos mais outros, mas eu tive que cortar, que senão não vai dar tempo. Porque eu estou falando do GovBR, não estou falando propaganda para o GovBR. Eu estou falando que a gente chegou lá também. Né? Em março, fomos chamados, né, Gama, Nara, eu e um bando de gente, fomos chamados para compor uma equipe para poder elaborar um sistema para participação social para o PPA do governo federal. Aí, de novo, falaram, precisa de um Decidim. Quem é que sabe instalar Decidim? Olha, o pessoal que instalou lá na Prefeitura de Belém, tá? Um pessoal lá do Tapanã e lá de Outeiro. Aí, nessa hora, já tinha mudado o CEP já da nome, para não falarem mais do mal Tapanã, só de mim mesmo. E nessa miríade de empresas, a Nômade, aqui de Belém do Pará, ingressou para fazer uma transferência de tecnologia para o pessoal da DataPrev, que não sabiam nada de Decidim nem das tecnologias, e nós nos abraçamos com eles e com essas outras organizações aí, para poder colocar em 3 meses o Decidim, chamado Brasil Participativo. Então, isso aqui foi lá em maio, na primeira caravana lá em Salvador, para mostrar a plataforma na primeira conferência. Então, foi uma loucura. Em 3 meses, as pessoas não acreditavam. Aquele papo, né? Pô, esses caras aí, esse cara aí. E foram 3 meses bastante intensos. Bastante intensos. Está aí no ar. A ONB, de certa forma, ela tomou conta. A gente saiu do rolê, na verdade, nos tiraram do rolê, porque falaram, não, mano, esses caras já tiveram bastante espaço. A gente fez o que tinha que ser feito, a gente não saiu de bom agrado, tá? Mas pelo menos ficaram alguns relatos aí de um blog, né, de Saberes Amazônicos contribuem para a implementação da plataforma Brasil Participativo no governo federal. Essa história está contada, está registrada, a gente tem documento pra caramba, e eu precisava falar disso. Que 2 caboclos da Amazônia pretos fizeram tudo isso e continuam fazendo mais. A gente agora, para dizer que a gente não está parado, a gente está coordenando a comunidade Decidim no Brasil. Então, quem processos participativos, assembleias, quem quiser colar com a gente tem um site com o nosso amigo lá da Suíça, que é o Adrien. A gente cultiva o MetaDecidim.org.br, que é para falar de Decidim em bom português. E para não dizer que quando eu falei de poesia, eu vou citar um escrito do Manuel de Barros, porque quando eu estava em busca eu fiz um curso de escrita eletrônica criativa aqui, leitura, escrita criativa aqui em Belém, e a professora Maiara Larroque me apresentou o Manuel de Barros, e eu sou apaixonado por essa entidade também, porque ele fala o seguinte, né, quanto às funções da poesia, se a poesia desaparecesse do mundo,
todas as pessoas se transformariam em máquinas, monstros e robôs. Eu curto pra caramba esse cara que é o poeta das ignorâncias. Obrigado, gente. Não sei se eu respondi, se eu enrolei. Uau, eu estou impressionada. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial usa essa plataforma. Na verdade, todos os ministérios, todo o governo federal usa a plataforma de participação. Essa plataforma, que era antes Participa Mais e agora é Brasil Participativo, é a plataforma do governo federal para a participação social. Então, consultas públicas, as conferências, todas as informações de todos os colegiados ficam nessa plataforma. Então, eu quero te parabenizar, eu não sabia disso. Que grata surpresa compor essa mesa. Acho que vir para esse festival é uma grata surpresa. Quero te agradecer pelo seu trabalho, pelo trabalho do seu colega. E aí você citou na sua apresentação uma coisa que eu acho que é importante para o bem comum, que é a governança. Todos nós aqui participávamos ou participamos de espaços onde a participação cidadã, onde a participação social, ela é importante, né? Este conselho que eu integro hoje é esse espaço, mas eu já vivi em outros espaços de governança, componho grupos da sociedade civil, compus grupos da sociedade civil e compus de outras perspectivas. Então, a governança, a presença de diferentes atores para o espaço da governança é importante para o bem comum, para que a gente pense nas soluções, sejam elas de tecnologia, sejam elas de comunicação. Então, que grata surpresa saber que é o seu trabalho que fortalece a participação social, que fortalece a participação cidadã num governo como esse, que tem os defeitos que a gente sabe que tem, mas que hoje abre portas para a participação da sociedade civil. Muito obrigada. Então, vou passar aqui a palavra para os outros colegas. Não, a gente só estava checando aqui, né, como que a gente consegue costurar, né, também algumas menções a esse coletivo, né, que produziu com a gente o livro Griots e Tecnologias Digitais. E não é uma surpresa que é possível pegar um gancho da sua fala e da sua experiência e conectar com a questão da participação social. E aí eu queria puxar e pedir a licença, né, para responder essa pergunta através, como é habitual, né, no conhecimento, na produção de conhecimento coletiva, né, seja na academia tradicional, né, entre aspas, né, porque a academia tradicional é colonial, mas digamos a academia sendo construída, né, por quem foi historicamente rejeitado, né, a exemplo de mulheres e homens negros, que é a perspectiva do Nego Bispo, né, que está no livro, de certa forma. Então, só para falar um pouquinho, né, o Griots e Tecnologias Digitais, como eu mencionei no início, é um livro que tem como objetivo, né, resgatar saberes de nossas e nossos ancestrais que já fizeram a passagem, ou ancestrais vivas e vivos, e conectar esses debates com as tecnologias contemporâneas. Então, acho que, de certa forma, né, é uma iniciativa muito similar ao que você mencionou, Santos. E é um livro, né, que está disponível impresso. Quem tiver interesse, temos algumas cópias aqui. E está disponível também na Feira do Livro. A editora Litera Rua está aí. A editora Litera Rua é uma editora independente de São Paulo, né, da periferia, que foi parceira nesse projeto. E uma das nossas exigências é que o livro também esteja disponível gratuitamente, em formato PDF. Então, quem tiver interesse, pode procurar no site desvelar.org. E o Griots e Tecnologias Digitais, né, foi organizado pela Tiane Neves e por mim. E são 12 capítulos de algumas colegas que dialogam com referências como Nego Bispo, Sueli Carneiro, Clóvis Moura, para falar de tecnologias contemporâneas. Então, eu queria falar um pouco, né, sobre essa pergunta de como combater ou extirpar ou mitigar, né, essa relação entre racismo e tecnologias, a partir do que a Mariana Gomes ensinou para a gente. A Mariana Gomes é uma pesquisadora e ativista que mora em Salvador, não sei exatamente se ela é de Salvador, e ela nos deu a dádiva de colaborar no livro
com um capítulo chamado Antônio Bispo e o legado da contracolonização, possibilidades para a governança da internet. Então, eu queria convidar todas e todas a conhecerem um livro, né? Inclusive esse capítulo, porque a Mariana Gomes conta para a gente, a partir dos aprendizados, né, do Antônio Bispo, como o atual desenho da governança da internet no Brasil é um desenho colonial, um desenho patriarcal e um desenho afiliado à branquitude. Então, a Mariana Gomes dialoga com o bispo para a gente repensar o que é esse acesso à internet, né? O Comitê Gestor da Internet e alguns outros espaços são, sobretudo, brancos centrados, homens centrados e sudeste centrados. Há poucos espaços de participação e, quando existem possibilidades, né, de fomento à diversidade, né, que diversidade por si só foi um conceito capturado pelo neoliberalismo, às vezes esse conceito de diversidade é operacionalizado contra os grupos minorizados. Então, por exemplo, nenhum dos eventos do CGI, né, que é o Fórum da Internet no Brasil, é um projeto, né, de algumas ativistas, Larissa, você puder contar depois, né, como foi esse caso, foi rejeitado porque não seria diverso, porque a maioria eram de mulheres negras. Olha que coisa violenta, né? Então, nesse capítulo, a Mariana Gomes conecta, né, alguns ensinamentos a partir do bispo, buscando denunciar essas violências que tentam não só excluir grupos minorizados, mas que constroem atrasos políticos, atrasos intelectuais, atrasos científicos, quando os saberes orgânicos e a relação, né, da tecnologia, efetivamente, né, com as redes, com os sistemas, com a natureza, não tem sequer espaços de enunciação ou espaços de fala, né, nessas diferentes instituições. Aí, puxando um gancho, né, para uma atividade política que está acontecendo exatamente agora, e aí puxando esse gancho para a participação social, eu acho que a colaboração, né, da Mariana Gomes e de todo o trabalho dela aqui, está nesse livro e também em muitos outros lugares, dialoga com a iniciativa que a gente está tentando circular agora, entre 35 organizações, que é a convocação para a participação social na regulação de IA. Hoje, a regulação de IA não está... a proposta para a regulação de IA não está levando em consideração possibilidade de participação social nas entidades supervisoras e regulatórias. Então, a ABONG, a Ação Educativa, o IBAS e outras organizações prepararam uma nota e está tentando pressionar, né, parlamentares para que a participação social seja inclusa de fato. Então, eu acho que uma das possibilidades mais importantes é que a participação social seja realizada, de fato, de uma forma não de representatividade em termos de marcar, né, categorias específicas para fugir de acusações, né, de exclusão, mas uma participação efetivamente intensa e proporcional das diferentes pautas, identidades, grupos e comunidades. Então, queria puxar esse gancho, né, para falar que esse debate existe, que o Nego Bispo inspira debate nessas questões, e o debate e ações políticas, né? Acho que eu respondi de uma forma bem direta, mas queria começar, né, falando um pouco mais do livro, fazendo essa evocação de um dos trabalhos. Esse é nosso livro, tá, gente? Ele está em PDF. Só entrar lá no Desvelar que vocês pegam o PDF, tá? Ele é bem bonitinho, o nosso livro. São capítulos, como o Tarcísio falou, né? A gente traz Sueli Carneiro, traz Milton Santos, Zélia Amador de Deus, Lélia Gonzalez. Larissa está num dos capítulos que discute o português tecnológico,
Então, a linguagem, como esse lugar da desorganização, né, desse mal-estar colonizatório também, que a linguagem tecnológica é uma linguagem hostil. E tudo isso com essa perspectiva de que essa sabedoria, todos esses conhecimentos, todos esses estudos, eles já vêm sendo assinalados. A Thaís Oliveira escreve um capítulo sobre o Abdias e traz também perspectivas do Abdias em relação à tecnologia. Então, a gente busca nesse projeto mostrar que, de fato, nós estamos dando continuidade a trabalhos iniciados. Nós não estamos, nessa perspectiva liberal, inventando a roda. Porque nós temos as pessoas que plantaram as primeiras sementes. E essas pessoas são as nossas referências, né? Sejam as pessoas que já se foram, sejam as pessoas que permanecem. Tem um capítulo também sobre a Beatriz Nascimento. Bom, quando o Nego Bispo foi homenageado e ele recebeu a cópia do livro pelas mãos da própria Mariana, então ele ainda estava em vida também. Então, é um projeto que tem essa... E uma coisa que eu acho que é importante destacar, que quando... Bom, o idealizador desse trabalho é o Tarcísio. Né? O Tarcísio pensou nisso, veio me fuxicar se eu, né, topava construir esse trabalho junto com ele. E aí, né, gente, como que... Né? E uma preocupação que o Tarcísio tinha naquele momento era de garantir alguma remuneração para todas as pessoas que escreveram. Porque isso também é uma coisa, como eu falei agora há pouco, gente, a gente paga boleto. Nós queremos que nosso nome, que o nome dos nossos, que eles sejam mantidos vivos, mas a gente também precisa pagar as contas. Então, você conseguir fazer uma distribuição de renda, de verba, né, fazer alguma distribuição justa de remuneração entre as pessoas, isso também é um reconhecimento do trabalho das pessoas. Né? Isso também é uma forma de cuidar desse coletivo, para que esse coletivo não fique o tempo todo vivendo a precariedade, que é o que é muito mais recorrente. Né? Bom, a gente tinha trazido aqui, o Tarcísio fez esses slides, trazendo um pouquinho de cada capítulo. Não sei como é que a gente está de tempo para a gente aprofundar nisso, mas a ideia é essa. Então, assim, griot, não sei se todo mundo é familiarizado com essa expressão, mas griot é um nome que não é um nome português, né? É um nome francês, e que a portuguesa, né? E eu, pelo menos, escrevo com o circunflexo. A gente, no livro, deixou as pessoas, cada capítulo, conforme as pessoas escreveram, mas a gente adotou a grafia original. E são as pessoas mais velhas, que são as pessoas que partilham com a gente os seus conhecimentos, são as pessoas que nos deixam legados de vida, de cuidados, e que nos deixam essas histórias e essas memórias para que a gente dê sequência a elas. Então, são os nossos mais velhos. Na prática, em resumo, são os nossos mais velhos. Então, homenageá-los em morte e em vida, para a gente é muito importante. Né? E mostrar exatamente que eles já estavam plantando essas sementes que a gente hoje está tentando contribuir para frutificar. Não, nem um pingo. Muito obrigada pela defesa. Então, são trabalhos inéditos, inclusive tão inéditos, que antes de defender a tese, eu experimentei a tese no meu capítulo. Então, quando eu precisei terminar a minha tese, eu fui lá no meu capítulo e falei, vou pegar o meu capítulo e trazer para cá também. Né? Porque a ideia era a gente exatamente começar trabalhos que fossem inéditos.
Então, como a gente falou, né, tem Lélia Gonzalez, Zélia Amador de Deus, Milton Santos, Sueli Carneiro, Nego Bispo, e são escritos, tem Clóvis Moura, escrito pelo Pedro Diogo e pela Elis Salomão. Aqui um pouquinho de cada um dos capítulos. Então, o português tecnológico, o exercício da imaginação para desenvolvermos uma outra linguagem computacional, que é escrito pela Larissa, pela Charot e pela Viviane Gomes. Beatriz Nascimento, que é escrito pela Dulce, e tem uma coisa que eu gosto muito, que é o exercício do sujeito posicionado, que é um conceito da Beatriz que a Dulce traz, que ela começou na tese dela, mas ela sentiu necessidade de aprofundar e traz para esse trabalho. O ciberquilombismo, que a Jaque, que é uma professora também da educação infantil, infanto-juvenil, de Porto Alegre, né? Ela é do Rio Grande do Sul, não sei ao certo se de Porto Alegre, que é também uma pesquisadora de ciberquilombismo, defendeu a dissertação nesse lugar. A Thaís, que também traz o Abdias, então a gente tem 2 capítulos sobre o Abdias, em perspectivas diferenciadas. Ciência, tecnologia e interdisciplinaridade, as críticas visionárias de Abdias. O Clóvis Moura, como eu falei, né, que é pela Lisa e pelo Pedro. E aí eles discutem aqui vigilância, então também isso é uma coisa que a gente busca nesses trabalhos, é isso, mostrar que esses debates eles já estavam iniciados décadas antes. Então, a vigilância, esse controle sobre corpos negros, ele é histórico, ele não é do digital, ele não é do hoje, ele não é do reconhecimento facial, ele é histórico. O reconhecimento facial amplia a criminalização dos nossos corpos. A Cida e a Iraí Carone, que é a Catarina Iraí Carone, né, que ela escreve fazendo um paralelo entre os 2 trabalhos, também tem a ver com a tese dela. A Zélia Amador de Deus, que, enfim, fez a abertura, né, junto com a Rosane Borges, daqui do Fala, e que é uma grande referência para a gente, a partir do que ela trata no trabalho dela dos herdeiros de Anansi, e aí eu bebo nessa fonte também, trago o trabalho da Zélia para discutir a apropriação de tecnologia digital. A Zélia, imagina, né, não é o campo dela, não é o lugar dela, mas eu vi ali uma possibilidade de diálogo. A Sueli Nascimento, que a Pamela escreve sobre as estratégias de hackeamento do dispositivo de racialidade. A Nilma Lino Gomes, que é a Michele e a Leila, que são 2 professoras da Federal do Maranhão. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta sobre essa experiência. Sim, estava de surpresa. Sobre a Academia Preta Decolonial, porque o seu histórico, né, acho que, o próprio projeto representa muito essa possibilidade de se apropriar das plataformas, né, que têm suas facilidades de usabilidade, de armazenamento de dados, mas sem sucumbir às lógicas nocivas, né? Então, por exemplo, me parece que é utilizar o YouTube não pelas métricas que o YouTube dá, por exemplo, mas para outras coisas. Eu acho que dialoga com o que a gente falou lá no início. Você pode contar? A Academia Preta Decolonial é um projeto dessas 2 professoras, que são da Universidade Federal do Maranhão, de Imperatriz. E elas têm esse projeto, que é um projeto de formação política, teórica e metodológica, a partir dessa compreensão racial. Então, elas trazem professoras e professores negros, pesquisadores. Eu tive a oportunidade de ser uma das professoras e, na verdade, foi isso. Eu também testei, assim, eu fui testando, ao longo desses 4 anos, eu fui testando a minha tese em vários lugares. Então, a academia, ela acontece, as aulas acontecem no YouTube, mas com aquele link privado. Então, não é um interesse institucional de angariar métricas, mas realmente de garantir uma segurança, inclusive, porque da feita que o link ele é privado, não tem risco de vir invasão no chat e as pessoas, né, ficarem fazendo aquelas violências que a gente sabe que tem piorado muito de 2020 para cá, né? Então, elas usam, como eu citei o exemplo do Resiste Enem,
que usam uma mídia corporativa, elas usam uma mídia corporativa, mas nessa perspectiva de buscar garantir também alguma segurança para a gente, né? Para que a gente consiga, e pelo YouTube mesmo, a gente consegue conversar, a gente consegue pelo chat, ter um espaço de cada uma ter a oportunidade de conversar com quem está ministrando a aula, de fazer perguntas. Eu super sugiro, é um espaço acolhedor de exercício do pensamento. Então, não existe uma coisa conteudista na Academia Preta Decolonial. Ela não tem uma perspectiva acadêmica conteudista, ela tem uma perspectiva do exercício, do livre exercício do pensamento. Então, foi um lugar que eu fui acolhida, por exemplo, e que eu levei e falei para elas assim, manas, queria levar essa perspectiva da tese para exercitar a questão das herdeiras de Anansi e essa apropriação das tecnologias digitais. E foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Eu fui primeiro aluna, depois eu fui professora, que eu nem gosto de dizer que foi uma questão de professora, mas fui uma das pessoas que fui fazer, né, assim, a interação com as outras manas, com os outros manos. Então, eu super sugiro. Elas fazem esse projeto uma vez por ano, pelo Núcleo de Pesquisa Maria Firmina, da Universidade Federal do Maranhão de Imperatriz. E, para quem tem interesse desse tipo de formação, é um lugar, como eu falei, independente de você ser da academia ou não, é um lugar para exercício livre do pensamento, da poesia, de tudo aquilo que a gente está buscando construir também como colaboração, como coletividade, né, como conhecimento coletivo. Né? Obrigada, meu bem, pela... Então, Milton, né, que eu falei, Thaís escreveu lá sobre Abdias e volta com Tarcísio também nesse capítulo, sobre o Milton Santos. Então, uma perspectiva que vem dessa geografia do Milton, né, que é uma geografia muito mais da política, e que ele também debate muito sobre tecnologia. Eu trago muito Milton Santos também para a minha tese nessa perspectiva também, de tecnologia e território, então é muito interessante. E o capítulo que encerra o livro, que, engraçado, né? Parece que às vezes as coisas acontecem, a gente não planeja, mas tem aí alguém que, né, dá um jeitinho. Eu acho que a gente encerra esse livro da maneira mais bonita e mais importante que a gente poderia encerrar com o capítulo sobre o Nego Bispo, né? Em função da gente não ter mais ele aqui, fisicamente falando, e a gente consegue encerrar o livro com tudo o que ele deixa para a gente, e a brilhante analogia que a Mariana faz sobre o conhecimento dele, e esse campo duro, liberal, racista, cis-heteropatriarcal da governança da internet. Então, de novo, a gente convida, né, quem tiver interesse de adquirir o impresso, e também quem quiser ter acesso ao PDF. O PDF é livre, é de acesso livre, e o PDF, tanto a gente anda com ele na mochila, quanto tem aqui na Feira do Livro, no estande da Literarrua, que é também de duas pessoas, o Tony e a Luciana, que são dois companheiros que também estão aí no corre, trabalhando para que eles têm muitos trabalhos de escritores independentes, de gente daqui de Belém. Preto Michel está lá também com o livro no estande da Literarrua. Acho que acaba aqui, né? Então, o livro conta um pouco desse lugar, de como que a gente combate esse racismo, que é uma construção de imaginário, né? Como é que a gente combate esse imaginário? Uma das possibilidades é escrevendo. Né? Eu tinha trazido também uma apresentação, mas não vai dar tempo, que eu falo sobre a construção dos coletivos de mulheres negras no Brasil de 2000 para cá. Né? Então, o quanto também se combate o racismo pela comunidade, né? Pela criação de comunidades. E hoje a gente tenta fazer isso pela regulação também, né? Seja pela regulação, pela construção de plataformas livres, fazendo esses, como eu falo na tese, armando quizumbas, né? Que esse é um conceito da Lélia Gonzalez também, e para a gente ocupar e desorganizar, desobedecer, desorganizar esse racismo e essa colonialidade como um todo, né? Então, fiquem à vontade também para conhecer nosso livro, viu? Obrigada.
Muitas reflexões. Agora a pergunta está lançada, a roda está aberta. Quem quiser fazer perguntas, se colocar, provocações, considerações, sugestões, propagandas, jabá, está aberto, fiquem à vontade. Enquanto vocês vão aí se aquecendo, fique à Eu vontade. posso ser ousado e fazer uma pergunta? Não, a gente já subverteu tudo aqui. Eu ia só fazer um fechamento, mas mande, é você que manda. Um dos conceitos do livro, né, que está circulando bastante, eu ouvi bastante estudantes, né, mencionar essa noção de português tecnológico. O que é o português tecnológico? Conta ao pessoal. Gente, eu ia fazer um negócio, ele realmente enfim. Acho que o português tecnológico é um exercício imaginativo. Acho que assim como todo livro, né, todas as autoras exercitam o imaginário a partir dos autores, né, dos autores mais velhos, das pessoas que já falaram sobre raça e racialidade e tecnologia em algum sentido, em alguma medida. O português tecnológico é um exercício imaginativo de o que seria se nós tivéssemos uma linguagem de programação em português, né? Porque a gente sabe que o fazer tecnológico, a construção da tecnologia, ela nos afasta justamente por ter uma matéria-prima, que é o código, que é a matéria-prima da programação numa língua estrangeira. Então, é muito difícil você ensinar, e a gente tem, né, alguns de vocês aqui presenciam, compõem projetos que tentam ensinar crianças, meninas negras, jovens, a programar ou minimamente entender o que é que está por trás do site, do blog, da rede social. E a dificuldade de acessar esse conteúdo por ser uma linguagem inglesa. Então, a gente não sabe inglês, a gente não nasceu sendo socializado para entender essa língua. Então, o nosso texto, o português tecnológico, é esse exercício. O que seria se a gente tivesse uma tecnologia, uma linguagem de programação que fosse nós vamos, né? Sobe lá em cima, né? O jeito que a gente fala o português tecnológico traduzido numa linguagem de programação. Então, esse é o exercício, né? Usando toda essa vantagem que traz Lélia Gonzalez, toda a primorosidade do português usado para a nossa resistência, para a nossa sobrevivência, ensinando, inclusive, aos da Casa Grande a ler e escrever, o que isso seria se a gente conseguisse traduzir numa linguagem de programação. Então, esse é o exercício criativo, né? E a gente encontrou esse cantinho, que é o Griots Tecnologia, para poder exercitar a nossa escrita em 3, né? Nós somos 3, ousadas, 3 pessoas escrevendo um texto. Então, a gente é coletiva até demais. Então, imagina como foi o parto de ter um texto escrito a 3 mãos. Então, acho que esse é o exercício que a gente quis colocar nesse espaço tão generoso como é o Griots Tecnologia. A gente agradece pela oportunidade. Me apertou sem me abraçar. Mas eu queria fazer aqui só um fechamento da mesa. Temos mais 3 minutos, é isso? Ninguém vai querer fazer uma pergunta nesses 3 minutos? É sério? Ali! Agora sim, então eu não vou nem fazer fechamento. Aqui o companheiro de verde e a companheirinha lá de trás de preto. E Luiz também quer fazer uma pergunta. Menina, esse povo está ousado. Bom, boa noite, boa tarde a todos. E assim, agradecendo muito, mais uma vez, acho que o Festival Fala, porque está sendo um aprendizado enorme. A gente fica ouvindo e matutando, mas sem querer tomar tempo, até porque tem 2 minutos. Acho que é bem interessante também saber um pouco como vocês têm pensado. Está se falando muito de inteligência artificial, muito chat GPT, que também é feito por tecnologia, por pessoas brancas, etc, etc, etc. Então, se é possível fazer algo para alimentar essa inteligência artificial com um pouco mais de humano, um pouco mais de outras narrativas, para que quem usa encontre também e não a IA acabe invisibilizando ainda mais. Então, se está sendo pensado algo e se tem algo que possa ser feito de maneira coletiva e como é que a gente, pelo jornalismo, também pode ajudar. Opa, qual é o seu nome? Daniel. Fala, Daniel. É o seguinte, mano. O Bill Gates fala zeca pra caramba, mas uma coisa que ele fala é que eu concordo com ele. IA é um papagaio, né? É pura estatística. Inteligência artificial é pura estatística. E eu sou militante de software livre de código aberto.
o jeito é a gente fazer a nossa, velho, é alimentar a nossa, porque não adianta a gente querer colocar o nosso conteúdo em um armazém proprietário, né? É continuar nessa sina. Mas existem outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Ao invés de criar uma plataforma de participação social, estão criando códigos para que a gente coloque os nossos dados estatísticos em lugares confiáveis. Então a gente tem que montar alguma coisa, algum mecanismo de comunicação aqui, que seja grupo no Zap, para dizer o seguinte: qual é a continuidade desse evento, para dizer quais são as propostas, quais são as alternativas, e se a Cosmotécnicas Amazonas pode ajudar colocando um servidor para que a gente comece a testar e um modelo open source, um modelo de código aberto. Né? Eu acredito muito no mão na massa. A gente tem que testar, analisar, como a Tiana fala. Eu vou testar essa parada aqui, eu preciso ver se isso aqui é viável. Fazendo o nosso mesmo, mexendo o nosso pirão mesmo. Eu só queria te perguntar uma coisa, emendando logo aqui a pergunta, porque está rápido pra caramba, se vocês já implementaram essa linguagem de programação. Não? Porque tem o pessoal aqui do CESUPA que eles criaram a linguagem égua, que é uma sintaxe, são códigos de programação em bom português. Então, eu conheço essa galera da linguagem égua, eu posso conversar com eles, eles liberam o código-fonte e a gente pode fazer o português. Por que não? Por que não? Era isso. Vai, Amada. Oi, boa noite, gente. Eu sou Laís, sou de articuladora política em Blogueiras Negras e também da equipe de dissidência política do WWF. E primeiro agradecer a mesa, acho que foi incrível, trouxe muitas perspectivas. Eu tive que anotar uma pergunta, depois sistematizar, depois dar uma organizada para poder fazer. Mas eu queria saber, assim, acho que nós, né, que somos pessoas nordestinas, nortistas, a gente tem muita dificuldade para acessar recursos, né, dentro das nossas organizações. E eu queria saber, assim, quais conselhos vocês dão, né, como que a gente pode utilizar as tecnologias digitais para transformar também as práticas de autocuidado em ato político, coletivo, que a gente possa também assegurar que todas as pessoas, né, elas possam pensar também nesse coletivo, né, que a gente possa ter acesso ao descanso, aos recursos necessários para a gente poder viver dignamente, enquanto também a gente potencializa a ética, né, como o Tiane trouxe, a coletividade, mas também que a gente possa preservar a nossa oralidade, a nossa ancestralidade, conectando também essas tradições com as novas gerações, né, em um mundo cada vez mais virtual, que a gente também consiga, sem reproduzir, né, essas estruturas de exploração, de precariedade, e que a gente busca combater. Né? Acho que é muito comum a gente ver que muitas organizações do Sul e do Sudeste ocupam nossos territórios para falar sobre nós, sem nós. Né? Ou quando a gente precisa migrar para outros territórios, né, para não dizer mais desenvolvidos, mas que são mais investidos, para a gente poder fazer ecoar a nossa voz. Né? Acho que é muito comum que a gente migre, né, e a gente faça esse movimento migratório de famílias inteiras ou divididas para ir para essas regiões, para poder estudar, para ter condição de acesso, e isso vai desde a mobilidade urbana até a condição de acessar a universidade. Né? Então, queria que vocês pudessem trazer esse mix de coisas aqui, da gente falar também sobre ética, mas também desse movimento que a gente precisa fazer para poder fazer nossas vozes ecoarem. Acho que é isso. É para Tiane essa pergunta. Ela é cria mesmo, parceira, você viu, né? Eu falei agora aqui, é cria das blogueiras negras mesmo, hein? Porque isso daí me remunerou 2013, que os debates eram assim, nas comunidades do BN, não era papo fraco não, menina. Era para a gente ficar batendo cabeça dias. Nossa, Laís, eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei nem por onde começo, mas assim, ano retrasado, eu acho, a gente está em ano passado, eu tive num evento aqui em Belém, acho que da Open, se eu não me engano, e ali tinha organizações de alguns lugares daqui, da região amazônica, e tinha algumas organizações do Nordeste que eu nem sei, na verdade, agora nem me lembro quem era que estava, mas tinha muita organização do Sudeste. E organizações muito conhecidas entre nós. E essas organizações, me desculpem,
eu dou um nome para elas, assim, porque elas são extremamente predatórias. São organizações que têm acesso a robustos financiamentos e, na hora de contratar a gente, elas vêm com migalhas. Então, eu fiz uma provocação nesse dia, no evento, falando que, se a gente quer falar de justiça climática, não sei o que tem que ir lá, vamos pensar em justiça financeira também. Porque eu tenho 47 anos, eu estou pesquisando e estudando a Amazônia há pelo menos 20, mas eu vivo esse território há 47 anos. Eu não sou uma aventureira. Eu não vou conseguir falar da complexidade, inclusive de coisas que eu não conheço sobre essa região, porque eu não conheço essa região toda, em uma entrevista de 45 minutos para ser remunerada a R$300. Eu não quero ser convocada por uma organização que tem um financiamento robusto, dólares. Quando chega aqui, subcontrata outras pessoas que eu sei de relatos e acessos, por isso. As pessoas vão para a rua, então essas pessoas colocam os seus corpos em risco, colocam seus nomes em risco, colocam os seus territórios em risco, se a gente pensar que corpo é território, por migalhas, precariedade, porque a gente está matando um leão por dia. E a gente precisa de dinheiro. Só que as pessoas não chegam com essas... Gente, eu dou oficina, me chamam para dar oficina por valores que são realmente assim complicados, com gente que tem dinheiro. Eu faço parte de um coletivo, a Rede Transfeminista de Cuidados Digitais, e a gente tenta, claro, em alguma medida, fazer esse pacote do que tu estás citando. Então, por exemplo, 2022 ou 2023, eu não lembro direito, nós tivemos um financiamento e um pedaço desse dinheiro nós dedicamos ao nosso cuidado mental. A gente chamava de... esqueci agora como era o nome que a gente dava, mas era isso, assim. Então, de cuidado da saúde, e aí com a saúde mental, saúde física, enfim. Não era um super dinheiro, mas era um dinheiro distribuído entre nós todos, o mesmo valor. Quantas pessoas somos? 15. Vai dar R$200 para cada pessoa, mas vai todo mundo receber R$200. Vai todo mundo receber igual. E quando a gente faz formação, por exemplo, recentemente nós fizemos uma imersão aqui em Belém, e que a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, garantir, por exemplo, nós, sempre que uma pessoa viaja pela rede transfeminista, a gente paga o seguro de viagem. Por exemplo, porque, gente, morrer fora do seu lugar é caro para caramba para voltar, viu? Saibam disso. Se a gente viaja para um congresso e morre lá, gente, é um negócio, é um transtorno financeiro danado para trazer esse corpo de volta. É muito sofrido lidar com isso. Então, a gente tem essa noção. Então, por exemplo, vieram pessoas de Santarém, veio uma pessoa de Porto Velho e 2 pessoas aqui de Belém mesmo, uma quilombola e uma daqui do centro da cidade. Todas as pessoas que viajaram dos seus lugares para cá tiveram seguro de viagem. Quando eu viajo pela rede transfeminista daqui para o Sudeste, eu tenho seguro viagem. Então, eu acho que são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo. Mas por quê? Nós temos... Eu acho que tem uma coisa do pensamento revolucionário, de coletivos de mulheres. E aí eu vou puxar uma coisa assim, eu acho que os coletivos de mulheres negras, nós ensinamos muito a esses coletivos que são mistos, sobre cuidado, sobre a atenção ao cuidado. Então, dentro da rede, hoje, a gente tenta mitigar
essas questões de alguma forma. A gente tenta, na medida do possível, respeitar muito o tempo do descanso da outra também. Quando a gente, voltando, quando a gente faz formação, é isso, a gente tenta distribuir aquele dinheiro que a gente tem de maneira igualitária para a gente e para as pessoas que estão participando da formação. Nós não tínhamos condição de trazer com qualidade 20 pessoas. A gente não vai conseguir garantir um mínimo de decência para 20 pessoas. Bora trazer 5. A gente vai conseguir trazer com qualidade, com respeito, 5 pessoas. Com uma boa alimentação, com um bom traslado, 5 pessoas. E por aí vai. Em 2021, 2022, 2021, nós fizemos um projeto também, a Gincana Monstra, que, no final do projeto, todos os coletivos participantes tinham uma bolsa, um valor de R$7.000 para a aquisição do que os coletivos quisessem. Então, foram 7 coletivos. Todos os coletivos receberam R$7.000, e aí a gente fez uma consultoria junto com cada coletivo. O que vocês estão precisando? Ah, nós queremos computadores. Tá, vocês vão usar o computador para quê? Para a gente entender que computador tem que ser. Junto com isso, a gente tenta estimular o uso das tecnologias livres, lógico, e, primordialmente, a gente contribuir para que essas pessoas se vejam produtores e produtoras de tecnologias, a partir dos próprios territórios. Então, eu estou citando como exemplo, e não é querendo vangloriar a gente, mas eu acho que, se a gente pensar que se a gente realmente quer tratar e pensar de maneira ética a nosso respeito, a gente precisa começar a pensar na justiça financeira. Então, eu sou de uma organização, nós recebemos $50.000, porra, bicho, eu não vou chamar a Norá, lá de Santarém, para trabalhar por R$1.000. É sacanagem. É sacanagem, é falta de respeito isso. Eu não vou chamar uma pessoa da ilha de Caratateua, porque essa pessoa é filha de pescador, para trabalhar para mim a R$500. É sacanagem isso. Porque essa pessoa não tem só aquilo ali para me dar. Essa pessoa vai me dar uma história de vida. Essa pessoa vai me dar uma história de conhecimento. Essa pessoa vai me dar o que é mais nobre dela, o território. É o que ela tem de mais nobre. Então, se a gente for falar, como a Jéssica usa uma expressão, que são rotas de financiamento, eu trago essa expressão dela para a minha tese também. A gente precisa pensar, começar com os financiadores a dizer assim, olha, financiadores, o que está acontecendo? A organização tal, Labs da vida, Privacies da vida, Horas da vida, todas essas organizações recebem rios de dinheiro. A precariedade está implementada para quando se trata da gente. E eu tenho como um princípio que eu não posso comer açaí todo dia sozinha. Eu preciso que os meus outros também comam açaí comigo. Se é açaí que a gente vai comer, todo mundo tem que comer açaí junto todo dia. Eu vou comer açaí hoje com pirarucu. E aí eu vou dar outra coisa para as outras pessoas comerem. Não vou fazer isso, entendeu? Então, eu acho que pensar em financiamento é isso. É a gente dizer assim, o que é que realmente vai fazer justiça com aquelas pessoas. Dinheiro faz justiça sim, gente. Quem gosta de pobreza é quem nasceu herdeiro. Porque nunca passou necessidade. Nunca teve que escolher entre um boleto e outro. A gente está aí no corre o tempo todo. Sabe? Hoje a gente estava conversando no carro, eu, Emmanuel, o povo do norte tudo sumiu daqui. O que aconteceu? Foi todo mundo fazer xixi? A hora deu. Deu a hora. Então, a gente falou demais. Então, eu acho que é isso, sabe, Laís? Eu acho que é a gente ir para a planilha e a gente começar a pensar, poxa, eu tenho $50.000. Eu, Tiane, vou receber $10.000 sozinha? Isso é justiça? Isso é justo? Com quem vai trabalhar comigo? Eu vou subhumanizar aquela pessoa de novo? Porque o coletivo dela já não tem acesso a esse financiamento. O Resiste Enem já não tem acesso a esse financiamento.
Então, eu vou chamar a Norá para trabalhar comigo e vou pagar para a Norá uma coisa ridícula. Entende? Então, estou citando como exemplo, porque eu sei que acontece, eu passo por isso, Norá passa por isso, e vários de nós aqui passamos por isso. Então, eu acho que o mínimo aí é vergonha na cara. Precisa ter vergonha na cara, sabe? E aí a gente começar, os financiadores ficarem atentos a isso, e as organizações do Sudeste começarem a ter vergonha na cara. E aí fazer essa justiça financeira também, sabe? Desculpem, porque isso vocês podem ver, é uma dor coletiva, é uma revolta coletiva. Isso não é meu, não é da Laís, não é da Norá, isso é coletivo. Nós estamos saturados, nós estamos de saco cheio, porque o dinheiro está concentrado no mesmo lugar, eternamente. E a gente? Fica igual a música do Gonzaguinha, com a bunda exposta na janela para passarem a mão nela. Né? É isso. Obrigada! Muito obrigada. Muito obrigada. E com essa fala, a gente encerra essa mesa maravilhosa. Obrigada, Luiz. Obrigada, Tarcísio. Muito obrigada, Tiane. Foi um prazer. Boa noite. Obrigada, Festival Fala. Até a próxima edição, quem sabe.